seja ao Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é o seu amor, cantem todo o seu louvor. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a esse nosso momento onde nos reunimos para celebrar, para agradecer, para adorar ao Deus verdadeiro que nos fez, que nos abençoou, que nos perdoa, que nos alimenta, enfim, que nos abençoa na nossa vida aqui neste mundo, sobretudo enviando o seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Culto de hoje, nós também queremos lembrar da data festiva de amanhã, o Dia dos Pais, e também lembrarmos com carinho da editora Concórdia, que no dia de amanhã completa 100 anos de existência. Então também queremos agradecer a Deus por todas estas bênçãos derramadas sobre a editora da nossa igreja. Queremos iniciar o nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Deus, em seu amor, enviou seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador e também, em seu amor, nos chama ao arrependimento, mostrando os nossos pecados, nos levando a reconhecê-los e, arrependidos, confessarmos eles a Deus, confiando no seu perdão. Por isso, neste momento, eu convido todos a abrirmos os nossos corações, confessarmos os nossos pecados e, no momento da confissão de hoje, nós vamos deixar um período sem falar nada para que nós possamos individualmente, cada um de nós, também manifestarmos a Deus o nosso arrependimento por pecados que nós queiramos confessá-los a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Pecados que cometemos por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões, transgredindo a Tua lei e nos afastando da Tua vontade. Merecemos, Senhor, a Tua condenação por causa destes nossos erros. Queremos, neste momento, de maneira particular, manifestarmos este nosso arrependimento por pecados que nos incomodam, por pecados que estão atribulando o nosso coração. Ó querido Deus, como é bom podermos conversar contigo, como é bom podermos nos aproximar de Ti confiantes que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Cristo, ao vir a este mundo, carregou todos os nossos pecados e cravou-os na cruz, aonde derramou o seu sangue e entregou o seu corpo inocentes para o nosso perdão. Por isso, confiantes em Cristo, não em nossas obras, arrependidos dos nossos pecados, nos aproximamos de Ti e Te pedimos: Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim.
diante desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento nós iremos fazer a leitura do Salmo para o culto de hoje, Salmo de número 18, versículos 1 a 6. Fazemos a leitura de forma alternada, com a divisão ao meio dos versículos, e após a leitura do Salmo, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 18, versículos 1 a 6. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo, ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte. E ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas. E a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, ele escutou o meu grito de socorro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso e misericordioso Deus, preserva-nos de todo mal e perigo, para que, estando prontos de corpo e alma, possamos cuidadosamente realizar o que tu queres. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Queremos, neste momento, ouvirmos as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 a 18. Leitura de Jó, capítulo 38, versículos 4 a 18, onde encontramos assim registrado. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui.
Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. Até aqui as palavras da leitura do Antigo Testamento, texto do livro de Jó, para o culto de hoje. Segunda leitura, encontramos na epístola, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 17. Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 17, onde encontramos assim registrado. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração, isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Rocha Eterna, meu Senhor. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue ao lado teu, na infamante cruz verteu. Vem, ó Cristo, me lavar do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei, nunca, ó Deus, a tua lei. Por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar, tu só tu me vens salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro a
a tua cruz, nu me venho em te vestir, só a graça te pedir. Corro imundo ao manancial, lava, livra-me do mal. És meu amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir. Tu vieste me remir, rocha eterna me salvar, hei de em ti me refugiar. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com respeito e reverência as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, e esse texto servirá de base para a nossa reflexão de hoje. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, onde encontramos assim registrado. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Congregação, pode sentar. Convido todos a cantarmos o hino Refúgio e Fortaleza. E durante o cantar deste hino, as crianças podem se dirigirem à escola bíblica, hoje com o professor Lívio. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é, socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se os montes vierem estremecer, em Jesus eu quero sempre, sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está,
nosso refúgio é. Deus conosco está, assim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, neste momento em que queremos refletir na palavra do Senhor, de maneira especial nesse texto de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33, destacando os versículos 29, 30 e 31, que dizem assim: Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Que Deus Espírito Santo esteja a nos abençoar, a nos orientar hoje e sempre. Amém. Estimados em Cristo Jesus, nos nossos cultos estamos olhando o Evangelho de uma forma cronológica. Nós ouvimos na semana passada, no texto do Evangelho, o evento onde Jesus alimenta uma multidão de mais de 3.000 homens, com apenas 5 peixes e 2 pães, onde os discípulos são aqueles que observam mais de perto este milagre, pois eles foram os que distribuíram este alimento, e da mão deles, Jesus alimentou esta multidão. Na sequência, nós temos o texto de hoje, onde nos é dito: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que atravessassem o mar no barco, o mar da Galileia, e ele iria ficar e despedir a multidão. Uma coisa importante de nós lembrarmos neste momento é que aquela multidão queria coroar Jesus como rei. Queriam colocar Jesus como um rei por causa das curas, da multiplicação dos alimentos que ele havia feito, não pela sua mensagem, mas pelos seus feitos. E Jesus então despede esta multidão para que eles não ficassem, talvez, importunando ele com isso. E da mesma maneira ele envia os discípulos à frente para que eles também não sejam seduzidos com esse pensamento de colocá-lo apenas como um rei material aqui neste mundo. Então o texto nos revela, a multidão é despedida, Jesus vai orar, conversar com o seu Pai. Jesus, ele dedicava muitos momentos para isso, e sempre em momentos importantes no seu ministério, nós vemos Jesus retirando-se para orar. E durante este período, os discípulos, atravessando o mar da Galileia, são alvejados por ventos fortes, o que deixam eles desesperados. E Jesus então vai ao encontro deles da melhor maneira possível. Ele vai caminhando sobre a água. Mais um milagre que Jesus realiza. E os discípulos até se espantam devido à superstição de criaturas que poderiam haver no mar, dizendo que era um fantasma que estava lá. E Jesus diz: coragem, não tenham medo, sou eu, aquele que estava agora há pouco com vocês. E então Pedro, ele disse: é o Senhor mesmo, mande que eu vá ter contigo andando sobre a água. Nós conhecemos muito bem a história do apóstolo Pedro.
Quantas vezes nós pensamos, por que, Pedro? Por que tu fizeste isto? Por que você foi querer colocar o Senhor à prova? Que na realidade é isso que Pedro está fazendo. Se é o Senhor, eu não estou confiando na tua palavra. Se é o Senhor, faça com que eu ande sobre a água. E Jesus diz, tudo bem, vem. Este é o mesmo Pedro que mais adiante faz uma confissão de fé maravilhosa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o mesmo Pedro que faz um discurso maravilhoso no dia de Pentecostes. Também é o mesmo Pedro que depois da sua confissão de fé, diz para Jesus, tu não vai morrer desta maneira. E Jesus diz, arreda-te, Satanás, tu estás questionando coisas de Deus. O mesmo Pedro que nega 3 vezes Jesus antes da sua crucificação. Vemos este apóstolo com altos e baixos na sua fé cristã e no seu testemunho. E pensamos, será que eu sou como Pedro? Será que nós também não damos, às vezes, uma de Pedro em nossa vida? Testemunhamos com coragem o amor de Deus e em outros momentos queremos nos esconder, negamos a nossa fé. É muito interessante olharmos neste texto bíblico o fato de Jesus, logo em que Pedro está afundando, ele clama por socorro e o texto bíblico nos diz, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro, tirou ele da água e disse, como é pequena a tua fé, por que tu duvidaste? E o que levou Pedro a afundar? Ele estava andando sobre a água como Jesus, mas o texto nos diz, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Deixou de estar com os olhos fixos em Cristo e as preocupações adentraram ao seu coração e ele então afunda. Enquanto mantém os olhos em Cristo, Pedro também é capaz de andar sobre a água. E nós, como Pedro, muitas vezes desviamos os olhos do objeto da nossa fé e nos concentramos em nossos problemas e dúvidas. Seja momentos de doença, seja momentos de dificuldades, seja momentos de perda de um ente querido, seja momentos de rompimento de relacionamentos, dificuldades financeiras, deixamos de olhar para o nosso Salvador e nos concentramos em nossos problemas. Assim como Pedro, que estava seguramente caminhando sobre a água e de repente ele começa a olhar em volta, começa a ficar com medo daquele vento que até então não tinha o afundado. E então ele afunda. E quando ele clama por ajuda, Jesus o socorre. Isto é uma coisa maravilhosa que nós devemos sempre lembrar. Deus está com sua mão estendida em todos os momentos para nos tirar das situações difíceis. Infelizmente, muitos pensam que este tirar das situações difíceis é eliminar os problemas da nossa vida material. É nos dar uma saúde de ferro, nos dar segurança material, evitar que nossos relacionamentos terminem e que nós então soframos. Mas Cristo está com a mão estendida para nos livrar do pior de nossos problemas, que é nos dar o perdão dos pecados e garantir para nós
a entrada no céu. Quando Cristo entrega a sua vida na cruz, ele resolve o que não tinha como resolver. Porque Deus é o Deus do impossível. Assim como este Salvador andou sobre a água, algo impossível, ninguém consegue fazer isso. Ele o fez e ainda falou para Pedro: venha, você também pode. Depois de ele pedir, para provar novamente que ele era o Filho de Deus. Tanto é que quando Jesus e Pedro entram no barco e o vento para, os discípulos dizem: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Esta libertação, este socorro que Jesus faz para Pedro, leva os outros discípulos a confessarem a fé em Cristo, a confessarem quem é Jesus. Da mesma maneira, nós passamos por problemas, por dificuldades, e devemos, após passar, talvez pelo pior de todos os problemas, que é termos a certeza do perdão dos pecados, confessarmos para as pessoas ao nosso redor: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Salvador. Então, o tema que eu teria para este momento, que deve sempre estar presente quando refletimos sobre este texto bíblico, é: não temos motivos para desviar os olhos de Jesus. Os nossos olhos têm que estarem fixos no Salvador, mesmo quando nós estamos passando por dificuldades. Deus, Ele não nos abandona. Cantamos já hoje 2 hinos que nos falam que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a rocha firme para firmarmos a nossa vida. Nele, nós não vamos sermos atribulados, nós não seremos abalados espiritualmente. Nossa saúde pode estar debilitada, podemos passar por problemas, podemos viver ou estar sozinhos aqui neste mundo, humanamente falando, mas com o Senhor ao nosso lado, olhando fixamente para Ele, nós estamos seguros. Nós somos amados, experimentamos o perdão e todo o consolo que Ele traz, e somos motivados a fazer como os discípulos, testemunhar, falar: de fato, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para nos perdoar, aquele que estende a sua mão para nos ajudar. Tem um ditado, talvez, que diz assim, né, que nós não temos que ficar abalados ou preocupados com o tamanho dos problemas, mas temos que dizer para os problemas o tamanho do nosso Deus, que é o Deus que resolve os nossos problemas. É o Deus que garantiu para o malfeitor na cruz, que testemunhou a sua fé: hoje você estará no paraíso comigo. E como cristãos, nós devemos sempre ter a certeza e a alegria de saber que quando nós partirmos deste mundo, nós vamos estar ao lado de Deus, o que é uma alegria para nós, pois nós vamos estar eternamente junto com o Deus vivo. Mas ainda eu quero hoje falar um pouquinho das 2 datas citadas no início do nosso culto. Primeiro, falarmos do Dia dos Pais. Como igreja cristã, devemos sempre lembrar desta figura tão importante em nossos lares, que infelizmente o nosso inimigo, o nosso mundo, também a nossa natureza pecaminosa, quer fazer com que seja desvalorizada,
desacreditada e até muitas vezes sumir da estrutura da sociedade. Não à toa, Deus, quando revela os seus mandamentos para Moisés, no 4º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. É uma ordem do Senhor que nós devemos honrar nossos pais. Honrar é respeitar. Honrar é amar. Honrar é também orar para que eles estejam firmados em Cristo, edificados, enraizados em Jesus. Mas também o pai, ele tem um chamado, uma responsabilidade da parte do Senhor, e é muito bem resumido este chamado, esta responsabilidade, quando o reformador da igreja, Dr. Martinho Lutero, escreveu o Catecismo Menor. E neste livrinho, antes de cada assunto que Lutero traz, ele coloca uma frase: como o chefe de família deve ensiná-los os mandamentos ou ensinar o credo, Pai Nosso, batismo, Santa Ceia, ofício das chaves, com simplicidade a sua família. É função do chefe da família, o pai, ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E como é abençoado um lar onde o pai faz isso. Como é abençoado um lar onde o chefe de família orienta os seus para que vivam uma vida consagrada ao Senhor. Como é abençoado um lar onde o pai tem os olhos fixos em Jesus e nada fica querendo desviar a sua visão do Senhor. Infelizmente, os nossos lares, apesar de termos pais consagrados, também são lares pecaminosos. São lares onde o pecado acontece. São lares onde o nosso inimigo quer procurar alguém para devorar. Por isso, nós devemos clamar a ajuda do Senhor quando nós estivermos em dificuldades. Quando nós estivermos passando por momentos difíceis e até, talvez, em momentos em que nossos filhos ou pessoas queridas estão se desviando. Nós temos que tentar fazer voltá-las a olhar para o Senhor. E é maravilhosa as palavras da epístola para o culto de hoje, onde nós temos o plano de Deus para a humanidade. E termina-se as palavras do evangelho, da epístola, da seguinte maneira: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Como nós podemos fazer a fé estar viva em nossos lares? Através da pregação a respeito de Cristo. Não é uma pregação igual a que temos no culto, mas nós, como líderes em nossos lares, devemos falar de Jesus, devemos orar a Jesus, devemos, quando estamos afundando nas tempestades da vida, estender a nossa mão e pedir: Senhor, nos ajude. E Cristo imediatamente vai nos ajudar. Por isso, abençoado um lar onde os pais anunciam a sua palavra, a palavra de Deus. Abençoados lares onde os filhos respeitam a orientação espiritual que os seus pais passam, edificados, enraizados no Senhor. Sempre lembrando que passou, já passou. Nós vamos olhar o nosso passado e vamos ver quantos erros nós cometemos. Quantas vezes nós desvalorizamos a palavra de Deus, deixamos Deus de lado. Isso não podemos mais mudar. Mas orientados e abençoados pelo Senhor, nós podemos, daqui por diante, ter uma vida edificada e enraizada no Senhor, firmada em Cristo,
celebrarmos amanhã o Dia dos Pais nesta certeza. Não apenas querendo presentear o nosso pai com algum presente, querer também demonstrar ali a nossa, talvez o nosso arrependimento pelas falhas com um presente, ou ainda muitos que não têm mais o seu pai junto, que não podem falar com ele, e rolam lágrimas de saudade, mas nós agradecermos ao Senhor por termos tido ou termos pais cristãos em nossos lares. Agradecermos ao Senhor porque Ele edifica a sua igreja e é Ele quem socorre ela. E Ele faz isso através de todo o seu Filho. Ele nos move a falarmos como os discípulos: o Senhor Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador. E então quero também lembrar da nossa querida editora Concórdia, que amanhã estará em festa, celebrando os 100 anos da sua fundação. E nada melhor de lembrarmos da nossa querida editora Concórdia do que lembrar o que ela faz, qual é o trabalho da editora em nosso país. E o trabalho dela é proporcionar, produzir materiais para afirmar e fortalecer os filhos e a nossa fé em Jesus. Por isso, nós pais devemos usar o que a editora Concórdia, assim como a Hora Luterana, produz para o fortalecimento dos nossos filhos e para o nosso fortalecimento. Por isso que é muito importante nós celebrarmos também este aniversário da editora Concórdia, porque quantas e quantas vezes Jesus vem nos socorrer através destes materiais produzidos pela editora, através do Mensageiro Luterano, através de tantas outras coisas que são produzidas para que a palavra do Senhor esteja ao nosso lado. É uma bênção termos duas celebrações importantes amanhã e lembrarmos que tudo isto ocorre pela graça do Senhor. Não passa por mérito nosso. Não tem nada a ver conosco, seres humanos. Mas isto é obra da misericórdia e do amor de Deus, que quer que nós estejamos, como diz o lema da nossa igreja, enraizados e edificados em Cristo, não desviando o nosso olhar de Jesus, não querendo sermos confundidos pelos ventos que sopram ao nosso redor, pelas tormentas de nossa vida, mas sim que nós mantenhamos os nossos olhos fixos no Salvador e assim termos a certeza da nossa salvação. Um dos fatos que eu acho muito interessante que aparece no Antigo Testamento sobre este fixar os olhos no Salvador é quando o povo de Deus, que murmurava muito contra Deus, que reclamava que Deus havia os abandonado no deserto, que havia mantido eles em dificuldades, a ponto de eles quererem voltar para o Egito, dizerem: sentimos falta do Egito, mesmo onde éramos escravos, mas tínhamos um monte de coisas. Deus envia serpentes por causa desta murmuração, e todo aquele que era picado morria. E depois de reconhecerem o seu erro, se arrependerem, eles vão até perto de Moisés e pedem: Moisés, interceda para o Senhor, estamos arrependidos, para que ele elimine essas serpentes. E então Deus diz para Moisés: faça uma serpente de bronze, coloque numa estaca alta, e todo aquele que for picado
e olhar para a serpente será curado. Algo absurdo. Como sermos curados de uma picada apenas olhando para uma serpente, para uma imagem? Mas foi a ordem de Deus. E depois Deus, em Cristo, no capítulo 3 do Evangelho de João, diz: assim como aquela serpente foi erguida no deserto, convém que o Filho do Homem seja erguido para a salvação. E todo aquele que olhar para Cristo com confiança, este será perdoado. Por isso, novamente, cito as palavras que destaquei como tema. Não temos motivos para desviar os olhos de Jesus. Os nossos olhos têm que estarem fixos no nosso Salvador. Afinal, Ele morreu para nos perdoar. Ele estende a sua mão sempre que clamamos pela sua ajuda. E Ele está diariamente a nos convidar, de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que amanhã possamos celebrar o Dia dos Pais, tendo esta certeza: Jesus está a nos abençoar através dos nossos pais e está também a abençoar os nossos pais através de nós. Por isso devemos sempre, juntos, termos os olhos fixos em Jesus, para, como os discípulos, testemunharmos: o Senhor Jesus é o Filho de Deus, o meu Salvador. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas almas em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Convido todos neste momento para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podeis sentar. Nesse momento nós prosseguimos com o recolhimento das ofertas, servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo, também aonde nós demonstramos toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. E hoje eu destaco o versículo 17 de Romanos, capítulo 10. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Quando ofertamos,
estamos também auxiliando na pregação a respeito de Cristo. Por isso a nossa oferta, ela sempre deve ser dirigida a Deus em gratidão, para que Deus continue a usá-la da melhor maneira que Ele quer. E Deus quer usar as nossas ofertas para a salvação das pessoas, para o fortalecimento, para que nós continuemos com os nossos olhos fixos em Jesus. Durante o recolhimento das ofertas, iremos cantar o hino de todas as tribos. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la ya. Inimigos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la ya. Neste momento, queremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação, pela saúde da doutora Simone, que iniciará tratamento de câncer. Também agradecer por todas as bênçãos. Queremos orar também pela nossa querida editora Concórdia, lembrarmos do Dia dos Pais e também orarmos pelo nosso pastor conselheiro do distrito, pastor Darlon Ulrich. Nesta semana ele fez uma cirurgia de hérnia, então está em recuperação. Então foi tudo bem na sua cirurgia. Então pedirmos que Deus esteja abençoando nosso pastor conselheiro na sua recuperação. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque demonstras teu amor por nós todos os dias, derramando tuas infinitas, misericordiosas e imerecidas bênçãos. Conhecemos nossa vida e sabemos que frequentemente nos desviamos de teus santos ensinamentos e te desobedecemos. Nosso coração se enche de júbilo ao conhecermos a tua graça e não temos palavras para te agradecer pelo gesto de profundo amor demonstrado por Jesus, quando para cumprir a lei em nosso lugar se entregou à morte na cruz. Conserva, Senhor, a verdadeira fé em nosso coração e ajuda-nos pelo poder do Espírito Santo a compartilharmos a notícia dessa graça a quem tenhamos oportunidade no dia a dia. Ajuda-nos, Senhor,
em todas as nossas necessidades. Dá-nos saúde, o pão de cada dia, forças para o trabalho e bem-estar. Nas tuas mãos nos entregamos de corpo e alma. Derrama sobre nós tuas infinitas e misericordiosas bênçãos. Ampara os que sofrem com doenças, desamparo, problemas e dificuldades diversas. Que cada um possa encontrar teu amor, providências para todo o necessário, saúde restabelecida, acolhida e amparo e vitória sobre seus problemas e dificuldades. De maneira especial, intercedemos pela doutora Simone, que estará iniciando tratamento contra o câncer. Pedimos que a tua mão esteja sobre ela, a abençoá-la e fortalecê-la. Também, querido Deus, te agradecemos pela cirurgia que o pastor Darlon foi submetido, foi tudo bem, e agora oramos pelo seu restabelecimento. Fica, Senhor, com o nosso país e governo. Capacita nossas autoridades a realizarem um governo honesto, visando o bem-estar de nosso povo. Estabelece a paz no mundo, abrindo portas para a pregação do teu santo evangelho. Também, querido Deus, amado Pai, no dia de amanhã nossa sociedade celebra o Dia dos Pais. E te agradecemos, Senhor, por cada lar onde há um pai cristão a ensinar a tua palavra, a fortalecer a sua família no seu amor, a entregar esta família nas tuas mãos. Faça, Senhor, com que todos os filhos possam honrar seus pais e assim termos uma sociedade melhor, uma sociedade mais respeitosa. Por isso, querido Deus e amado Pai, abençoe as celebrações do Dia dos Pais no dia de amanhã. Senhor, a tua palavra permanece para sempre. No princípio falaste e todas as coisas foram criadas pelo poder da tua palavra. A tua palavra foi perpetuada através dos teus santos profetas, apóstolos e evangelistas nas Escrituras Sagradas. A tua palavra se fez carne e habitou entre nós. Através da tua palavra fomos chamados à fé no Salvador Jesus. Deste sabedoria ao ser humano para inventar a imprensa e todos os meios de comunicação possíveis para divulgar a tua palavra. Abençoaste a iniciativa de nossos pais, que criaram a editora Concórdia há 100 anos para publicar a tua palavra, que permanece para sempre. E preservaste a editora Concórdia durante esses anos na sua missão de publicar e proclamar a tua palavra por meio de publicações impressas, digitais e outros meios de comunicação que colocas à nossa disposição. Continua olhando com misericórdia sobre toda a equipe que trabalha na editora e sobre todos os que colaboram na preparação de conteúdo a ser publicado. Abençoa a tua palavra no coração de todos os que são atingidos pelas publicações da editora Concórdia. Confiamos em ti, Senhor, conforme as promessas de teu Filho Jesus contidas na tua palavra. Ouve-nos em nome e por amor de Jesus. Amém. Neste momento, convido todos a orarmos o Pai Nosso e a colocarmos tudo mais que pesa em nossos corações nesta oração que o nosso Senhor e Salvador nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão
e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. Para aqueles que não são membros e desejam participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois tudo está preparado. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero, prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, respirei, aliviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, de
Convido todos para, neste momento, se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, como é bom podermos ser consolados e confortados pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos sempre testemunharmos esta fé a todos que estão ao nosso redor. Aumente em nossos corações o amor para amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas e manter os nossos olhos fixos no nosso Salvador e amar ao nosso próximo como nós nos amamos, também querendo que os olhos dos nossos próximos estejam fixados em Cristo. Por isso, Senhor, fortaleça-nos, abençoa-nos, guia-nos para sempre falarmos de tudo que temos visto e ouvido da Tua palavra. Esteja, Senhor, a nos abençoar hoje e sempre, em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto. Desejamos que Deus continue a abençoar cada um e chamamos bem-vindos, tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação, nós temos alguns informativos ainda, nosso balcão da inscrição da Santa Ceia. Os nossos avisos, hoje após o culto nós teremos nossa reunião de jovens, um momento aqui que os jovens querem conversar um pouquinho, sobretudo sobre seus assuntos administrativos. Pedimos aí que os jovens fiquem para a nossa conversa, não será algo muito longo, tá? É o primeiro momento que nós vamos ter aí após o culto, então queremos estar alinhando aí nosso trabalho, nossas reuniões de jovens também até o final do ano e também conversando um pouquinho sobre o congresso do ano que vem. Amanhã, 9 horas, nós teremos culto no bairro Coab Jaime Campos e às 18 horas nós teremos o culto de 100 anos da editora Concórdia. Ele será transmitido no YouTube da IELB. Então, quem já é inscrito no YouTube da IELB, já ativou as notificações, então um pouquinho antes das nossas 18 horas, 19 horas de Brasília, então virá ali o aviso deste culto. E nós também vamos estar colocando no grupo da congregação o link para este culto quando for disponibilizado. Próxima terça-feira temos estudo do grupo Adoração na residência pastoral. Quarta-feira, estudo do grupo Comunhão aqui na igreja. E quinta-feira, estudo do grupo Gratidão na residência do Hércio Zimmermann. Todos os estudos às 19 horas. Na sexta-feira, então como nós já falamos num outro momento, às sextas nós estamos dirigindo devocionais na parte da manhã. 7 horas e 30 minutos na Superagro. 8 horas na Bioserviços. E no sábado, teremos 8 horas e 30 minutos de instrução de confirmandos e às 15 horas, reunião de servas. Nosso culto no próximo domingo, dia 20/8, às 8 horas da manhã. E já colocamos aqui um aviso para que vocês possam ir se preparando. No dia 6/9, uma quarta-feira, nós programamos uma palestra sobre a minha participação ali no 9º Simpósio de Lutero, 9º Simpósio Internacional de Lutero. O tema é foi Lutero e a Política. Então nós queremos passar um pouquinho do que foi passado no simpósio. Já fiz um relato no Conselho Distrital e aí conversamos com a diretoria e nos colocamos à disposição para fazer este momento aqui na congregação. Então, falarmos um pouquinho sobre este tema, que é um tema bem polêmico e importante para a igreja, falar sobre também a política. Então, iremos refletir um pouquinho sobre Lutero e a política no dia 6 de setembro, lembrando que no outro dia é feriado, então não tem
porque nós não dedicarmos este momento também ao nosso Deus para ouvir a sua palavra. Então aí já nossas crianças, então podem vir aqui à frente. Então enquanto nossas crianças chegam aqui à frente para a homenagem do Dia dos Pais, lembramos que no balcão da inscrição para a Santa Ceia, temos ali mensageiros luteranos, que é para vocês levarem, tá? Podem ficar à vontade e retirarem ali edições para levarem para casa, lerem e também compartilharem com mais pessoas a revista oficial da nossa igreja. Pai é alguém para se orgulhar, alguém para se agradecer e especialmente alguém para se amar. Pai é espelho, proteção, bênção e conselhos. Pai é amor. Pai é a vocação, doação, persistência, capacidade de precisão, razão, mas também é emoção e sensibilidade. Não importa as repreensões e seus pulsões de orelha, e você quem está sempre ao meu lado para chorar e sorrir nos momentos de maior necessidade, demonstra firmeza, coragem e confiança. Procura estar sempre presente, ajudando e sendo companheiro de verdade. Ser pai é assim mesmo. É ter responsabilidade, assumir o compromisso e não abandonar jamais a jornada. É ser presente muitas vezes estando longe. Ser pai é um pouco de presença de Deus em nossas vidas. Pai, obrigada por tudo. Obrigada pela coberta que me aquece, pelo teto que me abriga, por tua presença amiga. Obrigada pela proteção, pelos braços cansados ao final do dia para que nada me falte. Obrigada por muitas vezes abrir mão dos seus sonhos para realizar os meus. Obrigada simplesmente por existir e por ser meu pai. Obrigado, Deus, pelo pai que me deu e que eu tanto admiro e amo. Feliz Dia dos Pais. Muito bem, então, com esta singela homenagem da Escolinha Bíblica, queremos aí felicitar aí aos nossos pais, desejar um feliz Dia dos Pais, para que Deus esteja abençoando-os, iluminando-os, para que possam sempre conduzirem seus filhos no caminho do Senhor. Queremos concluir o nosso culto cantando o hino Os que Amam Deus, e eu particularmente sempre gosto de lembrar deste hino no Dia dos Pais, porque os nossos pais, quando amam a Deus, como diz a letra do hino, serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Então, que nós, pais, mães, possamos brilhar a fé, a luz de Jesus, para que todos possam estar iluminados pela graça e pelo amor de Deus na sua vida. Então, cantamos este hino, depois nos cumprimentamos com a paz de Cristo.
Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas no outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol